aparecendo, né? Talvez se não tivesse olhado. Pronto, se melhorou, tá mais centralizado. Vamos aqui o cabelo. Aqui é penteado. Pronto, aí deu melhorada. Melhorou aqui no visual. Então, olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, nossa aula de hoje. Espero que todos vocês estejam bem e que estejam tendo uma excelente semana. Tá? Hoje, sexta-feira, eu sei que vocês esperaram tanto por essa aula de sexta-feira, até imagino o quanto vocês esperaram. Tá? Então, vamos tentar encerrar hoje com chave de ouro. Tínhamos aqui alguns imprevistos, mas vai dar super certo, tá, pessoal? Vamos manter a calma, vamos abrir a mente. Já começamos com um pop rock para todo mundo entrar no clima da nossa aula de hoje, tudo bem? Tá, e aí, pessoal? São 29K, vamos aqui ver as pessoas que estão online aqui conosco. Adélia, Alessa Sampaio, Ana Carolina, Ana Vitória, André Júnior, Antônia Rejane, Carlos Emanuel, Ceicinha Rodrigues, Clara Beatriz, Eduardo Henrique, Fernanda Ingrid. Olá, Fernanda Ingrid! Francisco Cauã, Francisco Ronierson, James Marques, Júlio César e o outro deputado. Letícia Maria, Lucas Torres, Maria Clara, Maria Vitória, Matheus Araújo, Raíssa Marlion, Tassiane, olá Tassiane, uma Tassiane aperreia, menino, nem te contar. Thaleson de Souza, Tamires Ferreira, Vanessa Pereira, Vitor Samuel, Vitória Leite e Iandra. Muito bem. Olá, Iandra. Ó, entrou mais, ó, tem 32 pessoas aqui. Eu não lembro mais quem foi que entrou. Tá, mas o interessante é o seguinte. Hoje vocês estão observando que temos nomes novos, alunos novos na nossa turma. Porque nessa semana passada, nesta semana, nós iniciamos o estágio com os alunos do curso de licenciatura em Química da UESP, que estão sendo supervisionados pelo professor Leonel da UESP, e no caso no IFP, Campus Piripiri, eu estou supervisionando eles no estágio. Tá? Então, sejam todos bem-vindos, pessoal, que sejam todos bem acolhidos por todos os nossos alunos aqui do primeiro ano. Não se preocupem não, que eles falam bastante na aula, então vocês podem participar também. A turma que mais interage é o primeiro ano, não, pessoal? O pessoal concorda aí, tá? Não deixa eu raciocinar. Não é, pessoal? É, professor. Isso, muito bem, viu? Rapaz, a turma aqui, tô dizendo, a turma aqui é poderosa, viu? Ó, eles não deixam mentir. Eu tento, mas eles não deixam, ó. Tá vendo? Muito bem, tá ótimo. Então, pessoal, o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre gases. Então, vamos começar já outro conteúdo. A parte de reações químicas 2 a gente vai deixar para um outro momento, porque envolve coisas que eu quero mostrar para vocês já no próximo ano. Então, vou deixar para quando estiver próximo, que é melhor. Porque ver agora, passar 2 bimestres sem ver, fica sem sentido. Vamos começar com o conteúdo de gases. Hoje vai ter a primeira parte, daqui a 15 dias vai ter a segunda parte, ok? E lembrando que ao final vamos ter um jogo para a gente relembrar sobre o conteúdo da aula anterior, de reações químicas. Então, para quem estudou, fica aí, presta atenção, que só são, acho que 10 questões, ou 9 ou 10. Primeiro colocado pode ganhar até uns 2 décimos, 3 décimos. Mas vamos deixar de falar, vamos lá começar a nossa aula, tá? Estou falando até rápido. Primeiro, eu vou lá para o quadro, deu tempo ainda de copiar. Depois eu volto para a gente mostrar aqui um pouco dos slides, que é para a gente ir acompanhando e fazendo os exemplos. Então, com licença, vou deixar aqui a música rolando por enquanto. Pois é, acabei de ver que está sem áudio. Muito bem, isso acontece. Vamos lá, pessoal. Eu gostaria que vocês fixassem agora, na tela do celular de vocês ou no computador, na imagem que aparece esse quadro branco, por favor. Tá nesse quadro de acrílico. Por favor, coloquem rápido, para a gente começar, que já estamos bem acionados. Então, vamos iniciar nosso conteúdo referente a gases. Tá? Vamos ver por que é importante nós estudarmos gases. Antes de iniciarmos de fato, é interessante que vocês saibam já, a partir desse momento, que o conteúdo de gases vocês vão estudar tanto na química quanto na física. Geralmente na física, no segundo ano, quando chega no conteúdo de termodinâmica, que pode ser com o professor Paulo Roberto, então com o professor Leonardo. Um dos dois depende com quem serão os professores de vocês no próximo ano. Em química, é interessante porque a gente consegue explicar alguns fenômenos, ou muitos fenômenos que acontecem, inclusive a maioria das reações químicas, ou então muitas reações químicas, ocorrem na fase gasosa. Então vejamos por que estudar, então, gases ideais. Primeiro,
Já vamos falar do ar atmosférico, que é o ar que nos rodeia. Ele é constituído cerca de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio. Isso é uma média. E 1% se refere aos demais gases. Então, se estamos rodeados de gases, já se torna então interessante saber quais são também as suas propriedades. Tem sendo outro exemplo do gás hélio, que ele é um gás nobre. Ele é muito utilizado para poder ser utilizado dirigível. Você assemelha aquele balão. Então, o dirigível ele é utilizado o gás hélio para que ele possa locomover, já que o hélio tem a densidade menor que do ar atmosférico, então ele consegue levantar todo aquele dirigível. Tem sendo o gás oxigênio, que ele é bastante importante para manter a nossa vida, já que é utilizado na respiração celular. E, além disso, é utilizado em automóveis. A queima do combustível é utilizando gás oxigênio. Então, veja que há uma importância mais ainda dos gases. E um outro gás importante, tem como exemplo o dióxido de carbono, ou CO2, ou gás carbônico, que ele está presente em extintores. Então, quando você verificar, quando estiver passeando por algum local, ver o extintor de incêndio, você pode, curiosamente, verificar que provavelmente vai ser um extintor de dióxido de carbono, mas também pode ser de água, então outro tipo de material. Mas comumente é de CO2 porque ele consegue apagar a chama, já que sabemos que quem promove a combustão é o gás oxigênio. Então, utiliza CO2, não vai ter oxigênio em contato mais com a chama, consequentemente o incêndio vai apagar. Outro é o gás butano, que ele é bastante conhecido porque é o gás que está presente em maior quantidade no botijão de gás de cozinha, que é chamado GLP, que é o gás que é feito do petróleo. Então, por esses exemplos, a gente já consegue observar que os gases têm uma grande importância no nosso cotidiano. Por isso que nós iremos estudar. Mas agora vem a pergunta, o que é um gás? Alguém sabe o que é um gás? Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, por favor, vocês falem, que eu vou falar mais pausadamente. Alguém sabe me dizer o que é um gás? Ele é formado de partículas que se deslocam livremente. O que mais? Muito bem. Ao Amin entrando na sala, muito bem. O que mais, Tassiane? Foi Tassiane, não foi? Foi a Alessa. 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 Não, mas sem problema, tá ótimo, bora participar. Bora, pessoal, o que mais? Bora, Tassiane, bora mim, bora demais. Então, veja, vamos relembrar o que é o gás, devendo o conceito a partir do diagrama de fases da água. Olha esse diagrama, vamos relembrar. Já vimos ele anteriormente nos conteúdos anteriores, nosso curso de Química 1, mas olha ele aqui novamente para que a gente possa explicar o que é um gás. Mas o que é um diagrama de fases? O diagrama de fases é um diagrama que demonstra todas as fases de agregação que uma substância pode apresentar. Neste caso, vamos trabalhar com o diagrama da água. Lembrando que toda substância ela apresenta um diagrama de fase distinto. Vimos na nossa aula, quando estava vendo substâncias, que demonstrei tanto da água quanto do gás carbônico. Expliquei por que a gente consegue patinar na água e no gelo seco. Não, mas vamos para cá, voltar para o nosso... Veja que no eixo Y tem-se a pressão em atmosfera e no eixo X tem-se a temperatura em graus Celsius. E nesse diagrama temos basicamente 3 regiões interessantes. Observe, presta atenção, pessoal, olhe para cá. Veja, essa primeira região, aqui no lado esquerdo, que essa região é onde contém a fase sólida. Tá? Então, toda essa região contendo aqui desse lado, contém a fase sólida. Nessa região aqui do meio, é a região da fase líquida. Tá? Então, toda essa região refere-se à fase líquida. E tem essa outra aqui do lado direito, essa aqui parte mais central, que refere-se à fase vapor. Então, tudo que está nessa região refere-se à fase vapor. Certo? Então, essas são as 3 principais regiões. Tem-se ainda essa outra extrema direita, que refere-se ao
gás. Ou seja, refere-se à fase gasosa. Observe que eu coloquei em destaque em colorações diferentes para que a gente possa observar cautelosamente cada uma dessas regiões. Fase sólida, fase líquida, fase vapor e fase gás. Comumente, gás e vapor a gente trata como sendo a mesma coisa. Só que há uma diferença. Por exemplo, o vapor ele pode voltar para a fase líquida só com a diferença de temperatura. Quando a água está fervendo, você colocou água para ferver para fazer um café, quem for menor de idade, por favor, tem que ser na supervisão de um adulto. Brincando, pessoal. Tá? Coloca para ela para ferver. Vai começar a evaporar, ou então entrar em ebulição a água. Se colocarmos uma tampa que está a temperatura mais baixa do que da ebulição da água, vamos começar a ver a formação de gotícula de água na tampa. Aquela formação de gotícula de água na tampa nos indica que aquilo que nós estamos tendo em contato é o vapor. Por quê? Com a diferença de temperatura, a temperatura diminuiu, então foi para a fase líquida. Já o gás a gente não consegue fazer com que ele condense em condição ambiente. Se pegar uma panela, tá aqui, uma tampa de panela, por exemplo, a gente consegue botar o gás para a fase líquida? Consegue, pessoal? O gás oxigênio em condição ambiente, a gente consegue obter ele na fase líquida? Nas condições ambientes. Por diminuição de temperatura? Não, a gente não consegue. Vamos analisar aqui os pontos. Nesse diagrama de fases, tem dois pontos interessantes que é para a gente observar. O primeiro ponto, que é este aqui de cima, que é chamado de ponto crítico, colocar PC. Por que o ponto crítico? Porque é exatamente nessa temperatura crítica de 374 graus Celsius, que é acima dela, que a água se transforma em gás. Na temperatura abaixo de 374 graus Celsius, a água ela é chamada de vapor. Acima desse ponto crítico, tem-se o fluido supercrítico, tá? Nessa região, dessa mais diagonal. Note que ainda neste gráfico tem um outro ponto interessante, que é chamado de ponto triplo. O que é esse ponto triplo? É o ponto onde coexistem as três fases de agregação da água. A fase sólida, a fase líquida e a fase vapor. Nessa condição do ponto triplo, ela ocorre quando a água está submetida a uma pressão de 0,006 atm e a temperatura do sistema corresponde a 0,01 grau Celsius. Então, somente nessas condições, a água ela pode ser encontrada em equilíbrio com as três fases de agregação. No ponto crítico, a temperatura é 374 graus Celsius e a pressão de 218 graus Celsius. Então, o que é um gás? Um gás ele é uma fase de agregação da matéria na qual ele se encontra acima da temperatura crítica da substância. Tá? Isso que é um gás. O gás e vapores apresentam praticamente as mesmas propriedades. Vamos observar aqui o seguinte ainda com relação à mudança de fase de agregação, relembrando essa parte. Nesse esquema, tem-se a fase líquida, passando para a fase vapor ou gás e vice-versa. Quando a água, por exemplo, está na fase líquida e passa para a fase vapor, qual é o nome desse processo? Qual é o nome desse processo de líquido para vapor? É a vaporização. E a vaporização ela pode ocorrer de três tipos. Isso, Everlão. Ok, também está correto. A vaporização pode ocorrer de três tipos. Pode ser a evaporação, pode ser, vou botar aqui embaixo, ebulição e pode ser calefação. Qual a diferença entre essas três? A evaporação ela acontece praticamente em uma faixa de temperatura bem maior, então qualquer temperatura. Exemplo, ontem choveu. Ontem à noite formou uma poça de água. Então, quando amanheceu, aquela poça de água ela já sumiu. Primeiro, a parte ela foi absorvida pelo solo, e uma outra parte sofreu evaporação. Ou então, saiu de casa agora pela manhã, tinha aquela poça de água,
Quando você voltou já agora quase meio-dia, a poça de água reduziu aquele volume. Por quê? Porque parte da molécula de água absorveu o calor do Sol e evaporou. Ou seja, aconteceu a passagem da fase líquida para a fase vapor em condições ambientes. A ebulição, ela ocorre exatamente no ponto de ebulição da substância. Dependendo da pressão que aquela substância está submetida, se for a pressão de um atm, por exemplo, a água ela ferve ou entra em ebulição na temperatura de 100 graus Celsius. Então, exatamente naquela temperatura, na pressão de um atm, é que ocorre a ebulição. E a calefação é um processo instantâneo da fase líquida para a fase vapor. Exemplo, tem uma chapa quente, então uma panela que está quente, sendo aquecida, a gente molha um pouquinho a mão e joga. Então, aquele chiado é característico da calefação, que é a passagem instantânea da fase líquida para a fase vapor. Já o inverso, que pode ser de vapor ou gás para a fase líquida. Quais são os dois tipos de transformações físicas que ocorrem? Qual é o nome da passagem? Da fase vapor ou gás para a fase líquida? Tem-se a condensação ou liquefação. Qual a diferença entre elas? A condensação é a passagem da fase vapor para a fase líquida. E a liquefação é a passagem do gás para a fase líquida. Então, há essa diferença. A liquefação para gases e condensação para vapor. Na tabela periódica, a gente consegue encontrar as substâncias simples que, em condições ambientes, se encontram na fase gasosa. Praticamente todas se encontram na região do lado direito, na extremidade direita da tabela periódica, que envolve os gases nobres, da família 18, envolvendo flúor, oxigênio e nitrogênio. Tem-se ainda o gás hidrogênio, que também é outra substância simples que se encontra na tabela periódica. É claro que existem outras substâncias que não são simples, mas são as compostas, como o gás carbônico, o butano, dentre outros tipos de gases. Pessoal, agora vamos passar para os slides, tá? Para a gente sair aqui do quadro. Pronto, aqui eu voltei, pessoal. Eu vou colocar os esquemas no quadro, para a gente não estar toda hora apagando, escrevendo. Vou mostrar aqui os slides, que é para a gente... Eu não estou conseguindo mais visualizar o chat, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês podem falar no áudio, por favor. Então, a fase gasosa. Quais são as principais características físicas da fase gasosa? Bem, há uma grande distância entre as partículas dos constituintes da fase gasosa, tá? Ou seja, desenho um recipiente aqui na lateral. Quando o gás está contido no sistema, a gente pode construir um modelo que representa as disposições dela nesse recipiente. Tem esse aqui, a partícula. Esses tracinhos aqui logo atrás significa dizer que ela está em movimento, ok? Então, observe. As partículas na fase gasosa, as moléculas na fase gasosa, elas estão bastante distantes uma da outra, porque elas se movimentam em alta velocidade, praticamente não há forças de coesão entre elas, ou seja, forças de atração entre essas partículas. Como nós estamos falando de gases ideais, essa força de atração entre essas partículas não são consideradas, só são consideradas em gases reais, mas os gases reais não é o foco do nosso estudo. Tá? Deixa isso aí para o ensino superior. Observe que tem uma grande distância entre elas. Além disso, elas se movimentam em altas velocidades, por isso que eu coloquei essa representação desses traços, porque ela está em alta velocidade dentro do recipiente. Então, se a gente imaginar que nesse balão, dentro dele, quando eu enchi, foi adicionado moléculas. Então, as moléculas estão em alta velocidade se chocando com as paredes do balão. Tá? Só que, claro, a gente não consegue sentir as partículas chocando, porque, como é chamado partícula pontual, os gases ideais, a gente não consegue, as colisões são perfeitamente elásticas. Além disso, movimentos possíveis são vibracional, fica vibrando, rotacional, que é a própria molécula, então translacional ao longo do alcance da própria molécula. Além disso, as partículas apresentam alta energia cinética, lembrando, a energia cinética, ela corresponde à massa vezes velocidade ao
quadrado. Já vimos agora há pouco que elas apresentam alta velocidade na movimentação. Então, quanto maior for a velocidade, maior vai ser também a energia cinética, porque eles são diretamente proporcionais. Além disso, força de atração e repulsão são baixas, como falei agora há pouco. Além disso, apresentam uma grande expansibilidade, ou seja, os gases, eles se expandem, tendendo a ocupar todo o volume do recipiente. Por exemplo, porque eu não tenho nenhum outro balão aqui, pessoal, para encher em algum lugar. Mas veja, no momento que eu encher este balão, a tendência dele foi ocupar aqui. Deixar somente um. Quando eu enchi o balão, o que aconteceu? A tendência do gás que eu adicionei aqui dentro foi ocupar todo o volume do balão. Claro, temos que ter cuidado, porque a gente soprar demais, encher demais, ele acaba explodindo, porque rompe a capacidade dele, então rompe as paredes do balão. Mas todos os gases tendem a ocupar todo o volume do recipiente que ele se encontra. Além disso, apresenta uma grande difusibilidade, ou seja, os gases, eles tendem a se misturar formando misturas homogêneas. Aí você pode perguntar, professor, então quer dizer que toda mistura gasosa é uma mistura homogênea? Não, não é. Tá? Comumente é falado que toda mistura gasosa é uma mistura homogênea, mas isso não é totalmente verdadeiro. Por exemplo, se for colocado num recipiente o hexafluoreto de urânio mais o gás hélio, a gente vai observar que nesse sistema será formado duas fases. Portanto, vai ser uma mistura heterogênea. Ah, professor, vai dar como a gente perceber? Ó, vou colocar aqui uma linha no meio, só para separar, tá? Imaginário. Aqui em cima vai ficar o gás hélio e aqui abaixo vai ficar o hexafluoreto de urânio. Não fica exatamente assim, tá? Que é só um modelo de representação. Por que isso acontece? Porque a densidade do hexafluoreto de urânio é muito grande, é maior do que 5 gramas por mililitro. Já do gás hélio é muito baixo, 0,00017. Então, o menos denso fica em cima do recipiente e o mais denso fica abaixo. Claro que não vai ficar perfeitamente do jeito que eu representei, é só um modelo. Tá? Então, aqui é um exemplo de mistura heterogênea dos gases. Além disso, eles apresentam grande compressibilidade, ou seja, o volume do balão, por exemplo, pode diminuir ou aumentar de acordo com a pressão. Considere, tem o balão, está nesse tamanho. Se eu pressionar, o que acontece com o volume do balão? O que está acontecendo com o volume do balão? O que está acontecendo, pessoal, quando eu estou pressionando? Pessoal, o que está acontecendo quando eu pressiono o balão? O balão comprime. E significa dizer que está diminuindo o Volume? volume, muito bem. Quando a pressão é cessada, ou seja, paro de pressionar o balão, o volume aumenta. Então, essa propriedade de compressibilidade é uma característica importantíssima dos gases. Já ouviram falar em gás comprimido? Tá? Porque o gás ele está em alta pressão. Então, o gás apresenta uma alta compressibilidade. Além disso, apresenta grande dilatabilidade, ou seja, uma grande variação de volume com aumento da temperatura. Tem até um experimento, porque com uma aula muito corrida, já hoje, eu não fiz. Mas se colocarmos aqui um isqueiro, por exemplo, ao aquecer aqui próximo ao balão, o gás ele tende a se expandir e o balão estoura. Só que, vocês podem até tentar em casa, se quando for colocar no balão, colocar água antes do balão, depois colocar aqui na chama, vamos observar que o balão ele não vai estourar. Por quê? Porque a água está absorvendo parte do calor, então o gás ele não consegue se expandir como era esperado. É um experimento interessante que a gente pode fazer para observar essa questão da dilatabilidade do gás. Então, vejamos aqui o esquema. Note que nesse esquema tem as partículas de gás que estão dentro do recipiente, elas estão bastante afastadas uma da outra. Só um instante. Então, observe, estão distantes uma da outra, porque praticamente não se considera força de atração entre elas, força de coesão. Elas estão em alta velocidade, porque é uma foto, não parou esse momento, mas estão em alta velocidade. Vamos verificar agora com relação às variáveis de estado, que é a pressão, volume e a temperatura. E nós iremos estudar rapidamente, ou verificar cada um deles. O primeiro vai ser o volume.
O volume, a definição dele, significa dizer o volume que o gás ocupa, ou seja, a capacidade de um material ocupar lugar no espaço refere-se ao volume. Então, dentro desse balão, tem-se um gás, esse gás está ocupando esse volume, então podemos afirmar que esse volume que está dentro do balão é o volume do gás. Ficou meio estranho, né? Meio redundante, mas é isso. Veja nesse exemplo, nesse esquema. Tem-se no recipiente da esquerda um sistema onde contém os gases. E esses gases estão se movimentando em alta velocidade e tem uma determinada pressão sendo aplicada aqui em cima. Vamos chamar a pressão 1. Quando a pressão que está sendo aplicada aqui no êmbolo aumenta, vamos chamar de pressão 2, pressão 2 maior do que pressão 1. O que acontece com o volume? O volume que o gás ocupa, ele vai diminuir. As unidades de volume, comumente são, no Sistema Internacional de Unidade, o metro cúbico, que se refere ao volume, vamos supor, de um cubo, na qual as arestas são de 1 metro cúbico. Mas outras unidades bastante utilizadas, tem-se o litro, decímetro cúbico, o mililitro e o centímetro cúbico. Relembrando, 1 litro corresponde a 1000 mililitros. E ainda, 1 metro cúbico corresponde a 1000 mililitros. E que 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, observe que são equivalentes. Em muitas questões, coloca-se em centímetro cúbico para tentar dificultar, mas você já sabe que refere-se a mililitro. Aí as conversões de unidades. A pressão. A pressão se refere à força que é exercida por unidade de superfície. Então, considere nesse exemplo, na qual tem-se a força que está sendo aplicada nessa área. Então, aqui está sendo um exemplo de pressão. Então, a pressão é o quociente entre a força que está sendo aplicado na área. As unidades. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade é Pascal, e 1 Pascal corresponde a 1 Newton metro quadrado, né? Newton por metro quadrado. Outras unidades bastante utilizadas, que é ATM, que se refere à atmosfera, mmHg, que é mililitros de mercúrio, e o bar, que se refere a barômetro. Atualmente está sendo recomendado se utilizar a pressão em bar, só que ainda é muito utilizado pressão em ATM. Tá aí as conversões de unidades. 1 kPa se refere a 10 elevado a 3 Pascal, que é igual a 7,5 milímetros de mercúrio. 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a 101.352 Pascal. 1 bar é igual a 100.000 Pascal e 1 ATM é igual a 1,01325 bar. Tá? Mas as conversões que a gente vai mais utilizar vai ser exatamente essa, tá? De 1 ATM, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 101.352 Pascal. Então, fixe bem essa conversão de unidades. E quanto à temperatura, já vimos que a temperatura se refere à medida da agitação térmica das partículas. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a energia cinética delas. Por exemplo, na fase de agregação, vamos considerar a fase sólida, a fase líquida e a fase vapor. A gente observa que na fase sólida, como a temperatura está mais baixa, praticamente não há agitação térmica das partículas, há somente a vibracional. Quando passa da fase sólida para a fase líquida, as moléculas começam a se distanciar uma da outra, então já começa a ter uma maior mobilidade. Quando passa para a fase vapor, as moléculas já estão bastante afastadas uma da outra, então apresentam uma elevada energia cinética. Foi o que eu acabei de falar. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a energia cinética. Tem-se ainda 2 unidades que é bastante utilizada no estudo de gases, que é Kelvin e graus Celsius, principalmente Kelvin. Então, é interessante a gente saber como é que se faz a conversão de Kelvin para graus Celsius e vice-versa. Relembrando, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Nas questões que iremos trabalhar, nós iremos considerar somente 273, tá? Que é para poder facilitar
nos cálculos. Vamos evitar as casas decimais. Vamos falar agora de transformações gasosas. Essas transformações gasosas, elas foram estudadas anteriormente porque alguns cientistas químicos e físicos, eles se interessaram por essas propriedades dos gases. Então, eles observaram, começaram a estudar os gases com as variáveis que os definem, que é volume, pressão e temperatura. Então, a partir dessas transformações, surgiu um estudo referente a transformações isotérmicas, ou seja, quando a temperatura ela permanece constante. Iso, igual, térmica vem de temperatura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os cientistas fizeram um estudo do comportamento do gás, mantendo a temperatura constante. E, nesse caso, o volume e a pressão variaram. Então, como é que o gás se comporta quando a temperatura do sistema permanece constante? Então, Boyle e Mariotti, de modo independente, primeiro foi Boyle, que é o inglês, ele fez esse estudo das transformações isotérmicas, divulgou na comunidade científica, e depois Mariotti, ele já é um francês, eu não sei pronunciar bem francês, mas ele fez o estudo e confirmou, de fato, que o Boyle estava correto. Então, todo o trabalho que ele fez, ele citou Boyle porque foi Boyle que lançou o primeiro. Mas o que diz essa lei? Diz que a temperatura constante, o volume ocupado por uma determinada massa gasosa, ela é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, quanto maior for a pressão, menor vai ser o volume. Ou então vice-versa. Quanto maior for o volume, menor vai ser a pressão. Então, ele observou esse comportamento do gás. Então, o que nos leva a crer que a pressão inicial vezes a pressão inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Tá, mas como foi que ele chegou nisso? Acabamos de ver que a pressão é diretamente proporcional ao inverso do volume. Se quisermos colocar um sinal de igualdade, vamos fazer, então, meio pelos extremos e encontrar que P vezes V vai ser igual a uma constante. Então, o que ele observou? Mantendo a temperatura constante, o comportamento do gás, quando se multiplica a pressão e o volume, vai ser sempre igual a uma constante que denominou-se de K. Então, a partir dessa definição, podemos dizer que o comportamento inicial do gás, pressão vezes o volume, vai ser igual ao comportamento final, pressão vezes volume. Vamos observar graficamente, que é para a gente entender melhor essa parte de transformação isotérmica. Tá aqui. Primeiro, analisando essa tabela. Quando a pressão equivale a 1 P, a gente observa que o volume corresponde a 2V. Quando a pressão aumenta para 2P, note que o volume ele se reduz pela metade. Quando a pressão dobra novamente, o volume cai pela metade. Então, a gente pode, de fato, perceber que a pressão é diretamente proporcional ao... que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Graficamente, vamos ter esse perfil no gráfico, onde tem-se a pressão no eixo Y e o volume no eixo X. E essa curva que está aparecendo, ela é chamada de isoterma, tá? Que representa ali nos pontos do gráfico, mantendo a temperatura constante. Note que, quando a pressão é 1 atm, o volume corresponde a 2V. Se a pressão aumenta, o volume cai pela metade, dobrou novamente, o volume caiu pela metade. Tá? É isso que significa dizer as transformações isotérmicas. Vamos ver somente um exemplo para a gente passar para a nossa atividade do Kahoot, se não dá tempo. Relembrando reações químicas. Então, no primeiro exemplo, para a gente fixar essa parte. Considere que um recipiente com êmbolo móvel, capaz de deslizar sem atrito, isso é muito importante, contém 20 litros de gás oxigênio sob pressão de 160 kPa a 298 Kelvin. Então, observe que a unidade de pressão já foi em kilopascal e a temperatura é em Kelvin. Geralmente se trabalha com Kelvin para gases. Pergunta-se, que volume o gás passará a ocupar se a pressão for reduzida para 80 kPa na mesma temperatura? Já podemos observar que
O sistema, ele se encontra na temperatura constante. Vou desenhar aqui do lado a representação do que foi enunciado. Considere aqui um êmbolo, é algo que está sendo pressionado. Nesse sistema, e aqui tem um gás aqui dentro, aqui está o gás. A temperatura que ele se encontra é 298 Kelvin. Aqui no início, a pressão PI é igual a 160 kPa. E o volume que esse gás está ocupando, que é o gás oxigênio, de 20 litros. Ele quer saber qual é o volume que esse gás vai ocupar quando a pressão for reduzida para 80 kPa. Já estou desenhando, dizendo que o volume vai aumentar, né? Nem sei se realmente vai ser isso. A pressão final, igual a 80 kPa, quer saber qual vai ser esse volume que o gás vai ocupar, mantendo a temperatura constante, 298 Kelvin. Vimos agora há pouco que a pressão inicial vezes o volume inicial corresponde à pressão final vezes o volume final. Pressão inicial, 160 kPa, vezes o volume inicial de 20 litros, que vai ser igual à pressão final de 80 kPa, vezes o volume final. Podemos já cancelar quilopascal por quilopascal, para poder reduzir. Reorganizando esta equação, vamos ver que o volume final vai ser igual a 160 vezes 20 litros, dividido por 80. Podemos fazer simplificações, cancelar um zero com um zero, e ainda, 16 dividido por 8 é quanto? 16 dividido por 8? 2. 2. Né? 2 vezes 8, 16. Então, vai dar 2. 2 vezes 20 litros. Portanto, o volume final vai corresponder a 40 litros. Muito bem. Então, veja, pessoal, quando se mantém a temperatura constante, se a pressão diminui, o volume aumenta e vice-versa. Alguma dúvida nessa questão, nessa primeira? E professor, a pessoa não precisa fazer cálculo não, né? Tipo, ali tá 60 e ali 80, então é só baixar, pode ser não. Pode ser assim. Só que eu estou mostrando passo a passo, inclusive com os esquemas, né, com desenho, para que a gente possa observar. Já que se trabalhar com gás é algo muito abstrato, porque é algo que a gente não consegue ver. A gente não consegue visualizar um gás aqui dentro. Porém, a gente sabe que ele está aqui porque o balão inflou. Né? Ele inchou aqui, quando a gente encheu o balão. Então, veja, boa observação. Quando a gente for responder as questões iniciais, eu vou começar sempre desenhando o esquema, que é para a gente ir visualizando até fixar na nossa mente. Depois que a gente já tiver experiente, não vou mais colocar os esquemas, já vou direto para os cálculos. Ah, professor, mas toda vez tem que usar essa equação? Não, você pode ir para a questão de proporção, como vimos agora há pouco, que a pressão é inversamente proporcional ao volume. O que acontece? Inicialmente tem 160 kPa e o volume de 20 litros. O que aconteceu com a pressão? Ela diminuiu pela metade. Dividiu por 2. Como é inversamente proporcional, se a pressão diminuiu, significa dizer que o volume aumentou. E aumentou quanto? Aumentou 2 vezes. Se a pressão tivesse caído 3 vezes, então, dividia por 3 a pressão e o volume multiplicava por 3. Tá? Então, vejam que não necessariamente precisa utilizar esta relação que eu mostrei para vocês. Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. No entanto, eu utilizei esta expressão para que, de forma inicial, a gente possa ir fixando essa etapa. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor, tudo certo. Beleza. Segunda questão. Considere um recipiente com êmbolo móvel
contendo determinado volume de gás nitrogênio sob pressão de 100 kPa, na temperatura de 25 graus Celsius. Observou-se que, diminuindo-se a pressão do gás para 70 kPa, mantendo-se a temperatura constante, o gás passou a ocupar um volume igual a 20 litros. Pergunta-se qual o volume ocupado pelo gás na situação inicial. E aí, Pipo, qual vai ser? Deixar para vocês só enquanto pego água, tá? Tentando responder. E aí, Pipo, deu quanto? Pessoal? Qual o volume inicialmente ocupado pelo gás? Eu acho que dá 28,5. Vamos ver aqui. Desenhar aqui um e aqui o outro. Considere que o recipiente seja nas mesmas dimensões, tá? Um ficou maior que o outro, mas considere como sendo as mesmas dimensões. No início, a pressão está de 100 kPa. E ao final, caiu para 70. Então, se no início a pressão está maior, significa dizer que o volume está menor. Confere? Foi aplicada aqui uma pressão, chamada pressão inicial. E aqui tem um gás nitrogênio ocupando o volume. Pressão inicial igual a 100 kPa. Volume inicial não se sabe, mas a temperatura é 25 graus Celsius e permaneceu constante. Ao final, a pressão diminuiu. Se a pressão diminuiu, significa dizer que o volume aumentou. Então, tem-se a pressão final, e aqui continua o gás nitrogênio. Pressão final, 70 kPa, e o volume final corresponde a 20 litros. Temperatura permaneceu constante, 25 graus Celsius. Muito bem, vamos utilizar aquela relação, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Pressão inicial, 100 kPa. Volume inicial é o que queremos encontrar, que vai ser igual a pressão final, 70 kPa, vezes o volume final, que foi de 20 litros. Reorganizando esta equação, passando 100 kPa do primeiro membro para o segundo membro, vamos encontrar que o volume inicial vai ser igual a 70 kPa vezes 20 litros. Veja que eu estou fazendo de outra maneira, colocando as unidades. Quilopascal. Cancela quilopascal com quilopascal. 1 0 com 0. 1 0 com 0. Então, significa dizer que o volume inicial era de 2 vezes 7. 2 vezes 7. 14 litros. 14 litros. Muito bem. Então, o volume inicial era de 14 litros. Alguma dúvida, pessoal, nessa parte, nessa primeira etapa? Algum questionamento? Não. Só que eu já tinha respondido no comentário, só que você não viu. Oh, poxa, desculpa, I'm so sorry. É porque não vi de fato, porque na vez passada tentei colocar outro monitor, ficou ruim, vai para um lado, vai para o outro, monitor ali que conectado um com o outro, não deu muito certo. Mas tem que inventar outro método já para a próxima aula. Tá? Muito bem, meninos, parabéns. Vou encerrar aqui agora a aula. Pessoal, agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Essa interação é muito boa. Passou um pouquinho de tempo, mas não tem nenhum problema. Agradeço, um ótimo fim de semana, abraço e até a nossa próxima aula. Não se esqueça da nossa atividade, da nossa sala de aula virtual, por favor. Até mais.